Senhoras e senhores, vamos fazer um ótimo fim de tarde. Estamos dando início, sob a proteção de Deus, a mais uma reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno. Esta é a 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para ocorrer nesta sala de reuniões das comissões e por videoconferência. Eu cumprimento a todos os meus colegas integrantes desta comissão, na qualidade de vice-presidente, hoje presidindo a sessão pela ausência justificada da presidente Luciane Carminati. Cumprimentando a todos, eu coloco em discussão e votação as atas da 2ª reunião extraordinária e da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, que foi encaminhada aos seus gabinetes. Em discussão, se alguém deseja fazer uso da palavra, caso contrário, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Na ordem do dia, nós iniciamos com a discussão e votação de 3 requerimentos. O primeiro deles é o requerimento 0211-2023, de autoria do deputado Fernando Krelin, que solicita a realização de um seminário de neurociência no município de Joinville, em data e local a ser definido. Está em discussão. Votação. Tá certo. Então, em votação, antes da explicação, os que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Percebam que eu deixo sempre um espaço entre uma pausa, né? A pausa. Então, aprovado por unanimidade. Passamos ao requerimento 0180-2023, de autoria do deputado Marquito, requerendo a realização de 6 oficinas de elaboração de projetos para leis e editais culturais em datas e locais a serem definidas. Em discussão, da mesma forma, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado também este requerimento do deputado Marquito, por unanimidade. Deputado Ivanates? Vamos lá. Uma das 6. Muito bem. Há um requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, que talvez esteja na pauta de vocês, mas foi retirado este que solicita, que requer após ouvido o colegiado, convidado o comparecimento de representantes do SINT. Este requerimento foi retirado da pauta a pedido da autora. Então, eu passo ao requerimento 0214-2023, de autoria da deputada Luciane Carminati. Este é um requerimento extra-pauta, que requer, após ouvido o colegiado da Comissão de Educação e Cultura, seja convidado para comparecer na reunião desta comissão representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, o SINT Santa Catarina, com o objetivo de apresentarem a minuta de um anteprojeto de lei que visa alterar a Lei Complementar Estadual 668, o Plano de Carreira do quadro do Magistério Público Estadual. É um requerimento, eu coloco em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação dos pareceres. O deputado Matheus Cadorim solicita prioridade na apresentação em função de um compromisso. Eu coloco alguém se posiciona contrário, caso contrário. Peço ao deputado Matheus Cadorim que apresente os seus pareceres, por gentileza. Obrigado, colegas. Obrigado, presidente. Relatório e voto ao projeto de lei número 245 de 2020 dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nas escolas da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina. O autor é o deputado Nilson Berlanda. Passo ao voto.
Da análise dos autos com enfoque nos dispositivos do regimento interno desse Parlamento, constato que a norma projetada atende ao interesse público, porquanto tem o propósito de ampliar a transparência do processo de preenchimento de vagas nas escolas, garantindo aos pais e responsáveis o acesso à informação sobre listas de espera de inscritos. Isso posto com fundamento nos artigos do regimento interno, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, voto pela aprovação do projeto de lei número 245. Trata-se de uma solicitação aqui de deixar mais claras as listas de espera elaboradas pela direção de cada unidade escolar, constando localização, o formato delas padronizados, enfim. Não há realmente nenhum óbice a mais que nós tenhamos observado no projeto de lei em questão. Transparência, basicamente. Exato. Está em discussão esse projeto de lei 0245. Não havendo quem queira se manifestar, estou colocando em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Deputado. Relatório e voto ao projeto de lei número 0161 de 2023, que altera o anexo 1 da lei número 18531 de 2022, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia Estadual do Motoclubismo relativo a motoclubes e motogrupo. O autor é o deputado Jair Mioto. Também passo ao voto da análise dos autos no âmbito desta comissão, com enfoque nas disposições contidas no regimento interno. Constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que, ao instituir o Dia Estadual do Motoclubismo, busca valorizar essas instituições que possuem, com base na integração de seus membros, relevância histórica e cultural e extensa tradição em Santa Catarina. Cabe ressaltar o valor do projeto em análise, vez que diversos desses clubes e grupos, além da disseminação da prática do motoclubismo pelas cidades de Santa Catarina, ainda realizam trabalhos sem fins lucrativos voltados à sociedade. Ante o exposto, vez que atendido o interesse público nos termos do regimental artigo 1443, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 0161 nos termos da emenda substitutiva global apresentada aqui pela nossa relatoria. Tá? Aí aqui é só uma reformulação, aqui só uma adequação simples da proposição, não altera em absolutamente nada a proposição original do deputado Jair Mioto. Ok. Em discussão, o projeto de lei 0161/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, relatado pelo deputado Matheus Cadorim. Ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu quero registrar... Só peço a licença para poder... Perfeitamente, deputado. Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado também. Quero registrar conosco, via online, a deputada Ana Campanholo. Muito obrigado também por estar conosco nesta reunião. Muito bem, vamos em frente com o deputado Marquito, apresentando os seus pareceres, por favor. Uma boa tarde a todos. Eu inicio aqui com a relatoria do projeto de lei de número 243/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei número 18.278 de 2021 para declarar a utilidade pública a Associação Fundo Patrimonial Catarinense. Então, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está aqui nesta comissão. É importante ressaltar que essa proposição e essa entidade ela cumpre os critérios estabelecidos para a utilidade pública e que o próprio autor ressalta que a associação tem relevante contribuição social com impacto direto a centenas de alunos de engenharia e tecnologia contemplados a partir de projetos apoiados que visam o fomento da mão de obra qualificada
em território catarinense e a resolução de questões sociais, econômicas e ambientais. Diante dos cumprimentos, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, parágrafo 3º e artigo 209, parágrafo 3º, pela aprovação do projeto de lei número 243 de 2023. Essa é o meu parecer pela aprovação. Então vamos colocá-lo em discussão. O projeto de lei 243, 2023, relatado pelo deputado Marquito. Se alguém deseja fazer uso da palavra, caso contrário, ninguém se manifestando, coloco em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Por favor. Agora, relatório e voto ao projeto de lei número 133/2023, de autoria do deputado Camilo Martins, que institui o Festival Estadual de Surf para Autista e altera o anexo único da Lei número 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir o referido evento no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Esta matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda a partir de um substantivo global. Desta forma, é perceptível que a matéria tem um prisma de interesse público e que garante todos os campos temáticos que institui esta data. Diante desta perspectiva, no âmbito deste órgão fracionário, considerando-se que a presente proposta atende ao interesse público e está em consonância com a legislação vigente pertinente à matéria, voto com fundamento nos artigos 144 e 209 pela aprovação do projeto de lei de número 133/2023, nos termos da emenda substantivo global apresentada e aprovada anteriormente no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco em discussão o PL 0133, relatado pelo deputado Marquito. Se alguém deseja fazer uso da palavra, sem manifestações, coloco em votação o PL 133. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Obrigado. Aprovado por unanimidade. Passo a relatar, na condição efetiva de relator, com toda a redundância, o PL 0117/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto. Trata-se... Questão de ordem. Pois não. Para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, eu sugeria a Vossa Excelência relatar em conjunto. Os dois? Os Perfeito, dois. já que são ambos. Perfeito, sem problema. Para a gente adiantar, se Vossa Excelência estiver de acordo. Sim, sem problema algum. Vamos lá. Um é de autoria do deputado Carlos Humberto, o 0117, e o outro de autoria do deputado Júlio Garcia, o 0148/2023. Ambos declaram utilidade pública, no caso o deputado Carlos Humberto, para o Instituto Rogério Rosa de Balneário Camboriú, e o do deputado Júlio Garcia para o Instituto Gerações de Chico. Ambos têm praticamente o mesmo relato, e por isso sigo a sugestão do deputado Ivan Nates e peço que todos compreendam. No sentido, entendendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido a estas duas instituições é convergente com o interesse público, uma vez que as entidades desenvolvem ações voltadas ao desenvolvimento humano, social e sustentável, mediante apoio e fomento às organizações da sociedade civil, estabelecendo parcerias estratégicas e articulação social. Ante ao exposto, eu voto pela aprovação da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 0117 e do projeto de lei que segue, número 0148. E coloco ambos em discussão. Ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Ninguém se manifestando, eu
Dou por aprovado os dois projetos, o 0117, de autoria do deputado Carlos Humberto, e o 0148, de autoria do deputado Júlio Garcia. Passamos à manifestação como relatora da deputada Ana Campagnolo, a quem novamente eu cumprimento. Por favor. Boa tarde, senhor presidente. Eu vou acatar a sugestão do deputado Ivan Nats para fazer a declaração de voto de forma conjunta para dois projetos que versam sobre utilidade pública. A princípio, seriam da minha responsabilidade 3 projetos, mas eu gostaria de retirar de pauta o PL 174, 2023, que concede utilidade pública à Associação Flor de Lis. Gostaria de deliberar sobre esse projeto em uma próxima oportunidade. Perfeitamente. Então, obrigado, senhor presidente. Então, sobram os projetos 116 de 2023 e 131 de 2023. O primeiro projeto de lei declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e o segundo declara de utilidade pública a Associação das Escolinhas de Futebol Alumetal, AEFA, de Blumenau. O nosso voto nos dois projetos é pela admissibilidade. Os projetos passaram pelas comissões anteriores com todos os documentos revisados e de acordo, nenhuma incompatibilidade, nenhum documento faltando, e no que consiste ao mérito desta comissão, Educação e Desporto, também consideramos legítima essa petição. Então, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 116 e 131. Ambos os projetos estão em discussão. Ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco em votação projetos 0116 e 0131. Ninguém se manifestando, permanecendo como se encontram, aprovados por unanimidade. Deputada Ana Campagnolo, por favor. Obrigada, senhor presidente. Temos também o projeto de lei 67 de 2023, que institui a festa da melancia no município de Jaguaruna. Este projeto de lei é de autoria do deputado Pepe Colasso. Também é um projeto bastante simples, que diz respeito aos eventos alusivos de Santa Catarina e datas alusivas. Os documentos e também a justificativa apresentada pelo autor para esse projeto são suficientes para que ele se torne um projeto aceitável e meritório nesta comissão. E nós apresentamos, portanto, um voto pela aprovação e continuidade regimental deste projeto de lei com a emenda modificativa da página 10, que já foi apresentada na CCJ e já foi deliberada e aprovada lá. Deputada Ana Campagnolo relata o projeto 067, de autoria do deputado Pepe Colasso. Coloco em discussão, coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Deputada Ana Campagnolo, projeto e vosso relato aprovado por unanimidade. Obrigada, senhor presidente. O último relatório sobre minha responsabilidade é o projeto de lei número 13 de 2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, meu colega de partido. O projeto também foi aprovado na CCJ, da qual também faço parte, lembro quando o projeto foi deliberado muito recentemente, e foi aprovado por unanimidade. Ele institui o Dia Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, também na lei que institui as datas e eventos alusivos no estado de Santa Catarina. Considerando o mérito dessa comissão e considerando a sua aprovação, a admissibilidade nas comissões anteriores, a justificativa do autor, da mesma forma, o nosso relatório é pela aprovação deste projeto de lei da forma como está aprovado na CCJ. PL 013, de autoria do deputado Maurício Peixe. Eu coloco em discussão este projeto relatado pela deputada Ana Campagnolo. Ninguém desejando se manifestar, eu coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Projeto de lei 013/2023, aprovado por unanimidade, o seu prosseguimento. Muito obrigado à deputada Ana Campagnolo. Peço licença para apresentar também em conjunto, a pedido da presidente Luciane Carminati, 2 relatos, 2 manifestações da deputada em relação aos projetos semelhantes. 141, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação Mesquita de Esportes e Cultura, AMEC de Araranguá, e do deputado Pepe Colasso, de número 121,
que declara de utilidade pública o Grupo de Escoteiros Ilha Terceira de Garopaba. Em ambos os casos, a relatora Luciane Carminati, analisando os autos sob o enfoque da comissão, dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública pela aprovação de ambos os projetos, o de número 141 e o de número 121. Coloco em discussão ambos os projetos. Se alguém deseja se manifestar, por favor. Muito bem. Então, coloco em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Ambos os projetos foram também aprovados por unanimidade. Deputado. Pois não? Posso solicitar aos senhores amigos deputados 2 projetos extra pauta? Da nossa parte, deputado Ivanates, um o senhor aceita, o outro o Marquito aceita, são 2. Faça um voto só, então, e leia os 2. Por favor, tenha bondade. Relatório de voto ao projeto de lei 0096/2023, autoria do deputado Sargento Lima, que declara de utilidade pública o Instituto Desportivo Fernandinho 6, IDF 6, de Joinville e altera o anexo único da lei número 18.278, de 2021. E o outro projeto, eu não sei se vão querer que coloque em discussão e votação, é um projeto de autoria do deputado Ivanates. Acho que vamos colocar. Não sei. Relatório de voto ao projeto de lei 0156/2023, deputado Ivanates, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Valtic de Palhoça e altera o anexo único da lei 18.278. Os 2 projetos de utilidade pública estão com todos os documentos contemplados, então voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação, senhor presidente. Ambos os projetos, no relato do deputado Fernando Krelin, extra pauta, estão em discussão. Ninguém desejando se manifestar, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhores, pois não, fiquem à vontade para manifestações. Encerrou a pauta? Sim, pauta encerrada. Eu queria... Desculpa, vou ter que derrubar o papel-colaço aqui. Senhores deputados, quero aproveitar aqui a assessoria da deputada Carminati para reforçar um pedido que já fiz a ela e gostaria muito que fosse atendido. Nós temos um projeto de lei aqui na nossa comissão que transforma a Oktoberfest de Blumenau em patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Na próxima semana, nós vamos iniciar mais uma Oktoberfest. E é extremamente importante para o meu mandato que nós pudéssemos aprovar esse projeto de lei ainda nesse período da Oktoberfest. Então eu faço aqui um pedido à deputada Carminati e a assessoria dela, repetindo já o que já fiz da outra vez, para que devolva com o relatório ou transfira para outro parlamentar o relatório desse projeto de lei, que para mim é de suma importância, para mim, para o meu mandato, e já houve uma decorrência significativa de prazo de conclusão, então é esse pedido que faço a Vossa Excelência. O pedido será transmitido à presidência e, se mais alguém deseja fazer uso da palavra... Pois não, Marquinhos? Não, rapidamente, eu fiz uma fala em tribuna, eu quero reforçar a minha fala aqui nessa comissão, que é a Comissão de Educação e Cultura, né? Que eu realmente estou muito em desacordo com o decreto do governador sobre o processo eleitoral das direções e das diretoras e diretores das unidades escolares de Santa Catarina. Já falei, quero repetir aqui na comissão, eu acho que é o local adequado para isso, que restringir a 2 mandatos, não vejo problemas sobre isso, acho que pode ajudar no processo democrático. Agora, exigir 50% mais 1 de pais votantes para garantir um processo eleitoral é realmente declarar que essa eleição não acontecerá e, pelo decreto, não acontecendo, não alcançando 50% mais 1, fica sobre um ato monocrático e discricionário do governador a indicação. Para o processo democrático das escolas é muito ruim. É muito ruim porque a gente sabe que as unidades escolares, 90 e poucos % não conseguirão alcançar no formato que é o processo eleitoral, no período
comercial, onde que os pais estão em trabalho, não conseguirão ir até as unidades escolares, né? E, consequentemente, vai virar a indicação da ampla maioria das unidades escolares. Então, quero manifestar novamente, vou fazer esse papel aqui na casa, porque eu acho que é importante, para garantir, né, a diversidade, as liberdades, garantir a pluralidade nas unidades escolares, e eu acho que o Poder Legislativo tem uma prerrogativa, que é de pensar de ajudar. Eu tenho a deputada Luciana Carminati, que é a presidente dessa comissão, já esteve com o secretário propondo, reunindo por horas e horas, trazendo argumentos sobre essa proposição. Sei que tem outras iniciativas tentando dialogar com o governador, e acho que a casa como um todo, legislativa, a comissão, precisa também criar esse debate, essa manifestação. Então, quero deixar isso aqui também registrado nessa comissão, né? Durante essa semana eu pretendo conversar com os colegas deputados e a gente avançar. Eu acho que a gente precisa se manifestar, precisa rever esse decreto. Eu acho que tem pontos que dá para manter, tem pontos que precisam ser revistos, mas é problemático saber que a gente não alcançará os 50% mais um da ampla maioria e restrita das unidades escolares, e isso vai virar uma grande festa das indicações. Então, eu queria aqui deixar esse registro, e amanhã pretendo também, novamente, sensibilizar os colegas deputados para a gente pensar num decreto legislativo, pensar em fazer, especialmente a base, né, conversar com o próprio governador e fazer a revisão desse decreto. Obrigado, senhor presidente. Deputado Marquito, fazendo o seu registro, mas alguém gostaria de se manifestar em relação, inclusive, a esta fala final? Só quero repetir, pois não, senhor presidente, o que já disse lá no plenário. A gestão participativa, ela foi constituída com o objetivo de fazer a sociedade participar do processo. E, efetivamente, não funcionou muito bem, né? Nós temos hoje diretores que estão completando 21, 22, 23, 25 anos no mandato de professor na mesma escola. Então, a gestão participativa que prevê o plano não foi atendida. Então, a sociedade tem que ser convocada a ser participativa de verdade. Se ela não é convocada a ser participativa de verdade, não há porquê nós continuarmos com esse modelo de eleição de diretores. Toda sociedade que for participativa vai fazer os 50%, que acho que é até um número módico, metade dos alunos. E aquelas que não quiserem fazer gestão, mais, né? Mais da metade. E aquelas que não quiserem... ele 51%. 51% é mais da metade. Não, é que o senhor disse metade, né? 51% dos alunos. Dos pais. São dos pais, isso, né? Dos pais. Apenas então, a gestão participativa prevê a presença da comunidade na escola. Sim. Se a comunidade não vai à escola, o processo está defeituoso. Então, a proposta do governo é no sentido de fazer com que se chame o pai à responsabilidade. Porque, senão, se mantém o sistema viciado que encontra hoje o processo de eleição escolar. Se a comunidade não entender que é dessa forma, o governo está tentando ser o mais democrático possível, está tentando trazer essa pauta para discussão social. Se não for dessa forma, é liberdade do governador fazer indicação direta. Nós estamos tentando encontrar uma alternativa de não permitir, como está hoje, que a sociedade não participa, e nem de ser uma indicação direta. Então, aquelas escolas que os pais estiverem mobilizados para participar do processo eleitoral, eles escolherão seus diretores pelo processo democrático que prevê a legislação. E aquelas que não estão sendo mobilizadas receberão indicação do governo do Estado. É uma oportunidade que nós damos para que as escolas tenham uma participação democrática efetiva. Então, claro que o debate é salutar, a posição do deputado Marquito é muito importante, tem que ser levada em consideração, mas essa é a posição do governo. Para discutir, bem. Senhor presidente. Por favor, deputada Ana Campanhola. Gostaria de corroborar, de reafirmar a posição do deputado Ivan. Eu também sou professora, fui 10 anos professora de escola pública e privada antes de me tornar deputada, e eu acredito que o governador está dando duas oportunidades distintas de se fazer uma escola verdadeiramente democrática. Porque a democracia se faz certamente considerando a existência de uma minoria, mas considerando a relevância da maioria.
temos um governador eleito. Isso também aconteceu democraticamente. Se a escola, ao realizar uma eleição, percebe que os pais se furtam de participar, a democracia não está acontecendo. Se apenas 5% ou 10% dos pais forem à eleição, certamente aqueles mais engajados com os candidatos escolhidos, nós não teremos um processo verdadeiramente democrático, porque quando apenas 10%, 20% ou 30% dos pais se manifestam, a democracia parece estar sendo solapada de alguma forma. E se a escola não tiver estrutura ou condição, pelo seu histórico, pelo seu envolvimento com as famílias, de realizar uma eleição verdadeiramente democrática, então um substituto democrático, democraticamente eleito, que é o governador, fará essa escolha. Eu acho que a escolha do governador é, sim, excelente. Eu gostaria de corroborar, reafirmar e apoiar essa iniciativa do governador, inclusive porque existem grupos ideológicos, grupos político-partidários que dominam escolas em determinadas regiões, em determinados estados, muitos deles vinculados a sindicatos ou a organizações que são braços de partido e controlam as escolas, isso sim, de forma antidemocrática. A revelia do interesse dos pais, inclusive, gostaria de pontuar, nessa comissão nós já tentamos deliberar inúmeros projetos de lei que tornam a participação dos pais mais efetivas na escola. E sempre encontramos obstáculos por causa de posicionamentos ideológicos. Um exemplo foi o projeto de lei que apresentamos para que os pais possam escolher se os filhos vão ou não realizar atividades vinculadas à teoria de gênero. E temos resistência dos parlamentares de esquerda em autorizar os pais a escolherem democraticamente que seus filhos vão aprender ou não. Então, discordo respeitosamente da posição do deputado Marquito, reafirmo a posição do deputado Ivan e o meu apoio ao governador, que certamente fez a melhor escolha com essa decisão. Muito obrigada. Queria só manifestar, eu acho que o debate é salutar. Que bom que essa casa está fazendo esse debate, porque afeta a dinâmica parlamentar de todos os deputados. Eu tenho certeza que a ampla maioria dos deputados, alguém bateu a portas para fazer essa discussão das comunidades escolares, não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que o que o deputado Ivan coloca sobre a perpetuação longínqua de 20, 15, 16 anos, ela, na minha opinião, eu sou favorável à garantia de 1 mandato mais 2 mandatos. Agora, se a gente quer uma garantia de uma maioria, como a deputada Ana Campelo colocou, 50% mais 1, a gente tem que, então, criar essas condições. Eu acredito que, como está colocado, no período daquele turno escolar, que a criança está, que a família tem que vir votar, é muito complicado. Então, que a gente faça uma eleição num sábado, num domingo, que faça do processo eleitoral um processo realmente de acesso à participação. Senão, a gente também não está criando condições para que isso aconteça, né? Não sou contrário a garantir uma eleição de 50% mais 1, mas nas condições que são dadas, a gente sabe que é inalcançável nesse sentido, certo? Então, é fundamental a gente compreender que esse processo tem problemas, e daí o problema é que vai ter uma indicação direta, vai ter, obviamente, um grande poder de indicação e de indicação desses poderes. Então, assim, eu acho que é fundamental esse debate. Espero que a gente consiga fazer esse debate durante essa semana, que a gente avance e que esse decreto ele também estabeleça mecanismos para que essa eleição aconteça, por exemplo, né? E aí, somente com o debate na Casa Legislativa, com o governador, acho que é fundamental, por isso que é importante a manifestação aqui dos deputados e a deputada que me antecedeu, porque garante essa discussão. Eu, particularmente, desde a semana passada, tenho recebido inúmeras manifestações de escolas, né, e comunidade escolar preocupadas sobre esse decreto. Muito bem. Eu gostaria de... eu sei que a posição, às vezes, da presidência é a da isenção aparente, mas também temos o nosso posicionamento. E eu percebo que ambas as partes querem a mesma coisa, por incrível que pareça. Ambas as partes, os dois lados, desejam que a eleição seja o mais democrática possível. O deputado Marquito não é contrário à ideia de 50% mais 1.
deputado Ivanati e Ana Campagnolo colocam fundamental a participação dos pais no processo, não só no processo eleitoral, mas principalmente no processo pedagógico dos seus filhos. É difícil você levar pais para uma reunião em que os professores apresentam aquilo que dão e discutem a qualidade do ensino daquela unidade escolar, também por uma série de outros motivos que acabam chegando exatamente à direção do estabelecimento. Então, eu quero crer que esse debate seja fundamental com sugestões concretas para que se amarre as duas intenções, a que se tenha 50% pelo menos dos pais votando, e para isso, concordo com o deputado Marquito, é muito difícil se destinar um dia da semana, um dia útil em que os pais trabalham e que normalmente teriam uma grande dificuldade para comparecer à escola. Então, quem sabe encontramos alguma alternativa para que os pais possam, no dia da eleição, ou um sábado ou domingo, ou num qualquer dia da semana, terem a sua falta justificada no trabalho num determinado momento do dia, para poderem ir manifestar a sua intenção na votação importantíssima da direção do estabelecimento escolar em que seu filho estuda. Eu entendo... Pois não. Nós temos modelos de processo de votação eletrônica. Exato, Nós temos várias formas, perfeitamente. Né? É algo assim, deputado Ivanati. Eu tenho a impressão de que é mais ou menos isso também que o deputado Marquito gostaria de propor, se é que não propôs. Mas acho que podemos encontrar um meio termo que garanta exatamente os 50%, mais um que eu entendo seja fundamental. Afinal de contas, a comunidade escolar precisa estar no seio da escola, dentro da escola. Como a deputada Ana Campagnolo, eu também militei na educação por 38 anos e meio, e eu sei da importância que é. E algumas escolas, deputado Marquito, e o senhor sabe disso, conseguem levar muitos pais para dentro da sala de aula no decorrer do ano letivo. Então, talvez encontramos, por sugestão, alguma alternativa que garanta o que os dois lados propõem. Quer dizer, a democratização do processo eleitoral e a possibilidade de que os pais manifestem a sua posição em relação a quem vai dirigir a escola do seu filho. Sim, o fato aqui é que eu estou questionando o decreto. Certo. E estou questionando o decreto no sentido que essa casa pode se manifestar sobre esse decreto e pensar essas condições. Perfeito. É isso. Tem espaço ou não tem espaço para fazer isso? Tem espaço com o executivo? É uma coisa. A deputada Luciana Carminati, presidente dessa comissão, fez todo o esforço, foi até o secretário, a gente não tem essa posição ainda. Existe um esforço com o governador. Agora, existe também instrumento legislativo nosso que a gente pode sustar o decreto e repensar e fazer uma nova discussão. Porque decretar a regulamentação do processo eleitoral é uma garantia que já está sobre lei. Então, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando que essas condições colocadas elas são hoje limitadoras. E que encontremos alternativas para tal. Agradeço muito a todos pelo debate altamente conceituado e declaro encerrada esta sessão da Comissão de Educação, Cultura e ainda Desporto, uma vez que a partir de amanhã, provavelmente, já tenhamos a Comissão de Desporto e Lazer tomando posse. Obrigado, deputada Ana Campagnolo, muito obrigado aos demais deputados presentes e obrigado a você que nos acompanhou.